Rádio Bandeirantes. Atenção, emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes de 27 de fevereiro. Em plena Guerra Civil Espanhola, em 27 de fevereiro de 1939, França e Inglaterra reconheceram a ditadura de Francisco Franco como governo legítimo da Espanha. O general Chiang Kai-shek foi eleito presidente da República da China em 27 de fevereiro de 1950. Também conhecida como Taiwan, até hoje a República da China é tida como uma dissidência pela China socialista. No Japão, em 27 de fevereiro de 1996, foram lançados os primeiros videogames da série Pokémon. A empresa responsável pela comercialização dos produtos foi a Nintendo. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Hoje é 27 de fevereiro de 2010, estamos começando mais um Você é Curioso. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. E fevereiro está acabando, hein? Mas como passa rápido, né? Todo mundo fala a mesma coisa, mas é verdade, né? Você acredita na teoria que uma hora tem 45 minutos? É, que o mundo está girando mais depressa? Ah, eu acho que sim, viu? Acho que não, acho que tem mais coisa pra fazer, é o contrário. Os dois. Né? A gente não era do tempo... Hoje o que você fica no computador durante o dia era o tempo que você antes ficava refastelado no sofá da sala. Sei lá, eu tenho a impressão que tá indo muito rápido, mas nós não vamos chegar a uma conclusão, nem não vamos achar ninguém que explica, prove isso, né? Certamente aqui no Você é Curioso. Muito bem, então vamos começar o nosso programa com ela, com a abobrinha do dia. Abobrinha do dia. Na Coreia do Sul, é tradição retirar os sapatos durante funerais. Aproveitando-se desse hábito, um sul-coreano de 59 anos chamado Park, dono de uma loja de sapatos usados, roubava os calçados mais caros que encontrava pela frente. Disfarçado como amigo do morto, Park entrava nos cemitérios e não se fazia de rogado, levava de 2 a 4 pares de sapatos por ocasião. Ao todo, a polícia encontrou cerca de 1.200 pares na residência do acusado. Todos os calçados estão na delegacia à espera dos verdadeiros donos. Mas dá pra ver uma foto na internet da cena de uma senhora procurando os sapatos. Então colocaram assim, como se fosse uma quadra de tênis, todos esses 1.200 pares. A foto é maravilhosa, assim, aquele monte de sapato e uma senhora olhando, assim, sabe quando vai achar, né? É total falta de respeito, né? Tem mais notícias curiosas chegando. Tá todo mundo louco, oba! 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 Tchigiriguidim, tchigiriguidim. Desempregado há quase um ano, o norte-americano Jimmy Gray decidiu aproveitar as fortes nevascas que caem nos Estados Unidos para construir um iglu no quintal da casa dele. Com 4 cômodos, a construção de gelo tem até sala de estar com televisão a cabo e home theater. Jimmy teve a brilhante ideia de puxar uma extensão da garagem da casa até o iglu para ter acesso à energia elétrica. Quando chama os amigos para um encontro no iglu, Jimmy explica que precisa usar velas para esquentar um pouco o lugar. E aí derrete o iglu. Mas pode usar vela dentro de iglu? Sei lá, nunca entrei num iglu. Espero não entrar também. Precisamos fazer curiosidade sobre iglu. Um test drive de iglu. Porque eu achei que vela derretesse o iglu. Confira as atrações do Você é Curioso de hoje. Livro conta a história de Ilhabela, o único município arquipélago do Brasil. Você vai conhecer a história de Miguel Costa, que comandou ao lado de Luiz Carlos Prestes a coluna Miguel Costa Prestes na década de 20. O que São Paulo está fazendo para preservar prédios, monumentos e documentos? Confira em nossa reportagem especial. Tem ainda 5 coisas, Curiocinema, blogueiros, vida prática, Mofolândia, site curioso, caçadores da música perdida, tudo isso e muito mais. Você é Curioso está no ar com o nosso teste do dia. Então hoje eu diria que está fácil. Amo esta música, amo esta cantora. Então qual o nome desta cantora? Esta é a pergunta. Não precisa dizer agora, Silvana. Quase que sai. Não precisa dizer agora. Esse é o teste.
Ela cantou pro Ayrton Senna. Lembra disso? Maravilhoso. Muito bem lembrado. Então, se você sabe, eu quero arriscar um palpite, liga para o 3743-8040, ramal 4. O fax é o 3131-3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. Lá no final do programa, por volta de 11h45, 11h50, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do Guia dos Curiosos Invenções do Marcelo Duarte. Ela lembra um pouco a Elza Soares, assim, né? Você é curioso? O biólogo Guilherme Domenichelli, autor do livro Girafa Tem Torcicolo, conta uma curiosidade sobre o mundo animal. E como estamos em ano de Copa do Mundo, né, nós resolvemos inovar aqui. O Guilherme fala sobre um bicho que representa uma das 32 seleções participantes. E para dar tempo de conhecermos os 32 animais, hoje vamos falar de 2. Primeiro, o animal representante da Argentina. E aí, deu zebra? Existe um roedor bem diferente, típico da região dos Pampas na Argentina, chamado de lebre da Patagônia, ou conhecido também como mara. As maras têm hábitos diurnos e são excelentes saltadores e corredores, podendo atingir até 30 km por hora, já que as patas finas e longas são perfeitamente adaptadas para correr e fugir. As patas dianteiras têm 3 dedos com garras grossas e as patas traseiras têm 4 dedos com garras afiadas. Esse formato de patas permite às maras diferentes tipos de marcha, como a dos coelhos, saltos curtos, como a dos cangurus, saltos longos, ou como a dos ratos, correndo. Suas fortes unhas servem para cavar as tocas profundas onde elas moram. E são nessas tocas que as maras dormem durante o dia e onde se abrigam nos dias de chuva. Existem animais capazes de sobreviver sem água, mas esse fenômeno é muito raro na natureza. São em geral pequenos roedores adaptados à vida no deserto e praticamente nunca urinam. As maras são uma exceção. São animais pesados, com aproximadamente 15 quilos, com grande porte, e que urinam normalmente. Entretanto, nunca bebem. A água de que precisam, elas retiram do seu alimento, folhas e raízes. Daqui a pouco tem mais Guilherme Domenichelli falando sobre a Nigéria. Ou você é curioso? Faz uma paradinha, nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Participe do nosso teste do dia. Então vamos lá, Silvânia, vamos para as dicas. Muito bem, quem está cantando esta música? São 2 nomes e as iniciais são as mesmas. Tá. Repete as iniciais, certo? A primeira palavra é um tipo de... vamos dizer... Um personagem do Maurício de Souza. Também, mas eu ia falar que é um lugar que dá pra tomar banho, que no Japão se usa pequenininha assim pra tomar um banho. É bacia, não é ofurô também, mas é por aí, parecido. Uma coisinha redondinha pra se tomar banho, dá pra tomar banho. Tá legal. E nos anos 70 essa cantora teve problemas com o marido. Sérios problemas, né? Ela perdeu tudo, depois teve que recomeçar sozinha e conseguiu. É uma guerreira. Se você sabe, eu quero arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040, ramal 4. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de O Guia dos Curiosos Invenções do Marcelo Duarte. Está procurando uma música? Antônio Mira encontra para você. Está na hora dos Caçadores da Música Perdida. Atenção, senhores pais. Vem aí mais um campeão de audiência. Os Caçadores da Música Perdida. Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? A ouvinte Helena Ruda, de São Bernardo do Campo, gostava muito da elegância e estilo das músicas de Von Cury. Mas ela confessa que se divertia mais com aquelas músicas da fase humorística, que esse compositor, cantor e ator mineiro costumava deliciar nossos ouvidos. Já mesmo que não sei. Contudo, a Helena não conseguiu encontrar até agora a música A Coisa, versão de uma canção de Phil Harris de 1950.
Helena, a dificuldade em encontrar esta música é porque ela não faz parte da discografia oficial do cantor, mas aqui está ela. Um dia eu fui à praia tomar banho de mar e vi por entre as ondas um cofre a flutuar. Peguei depressa o cofre, meu Deus, que será isto? Lá dentro havia uma que eu nunca tinha visto. Levei ao antiquário o cofre a toda pressa. O homem abriu a tampa, gritou: que história é essa? Ficou indignadíssimo e disse com certa malícia: ponha lá fora essa ou eu chamo a polícia. Garanto que vocês estão curiosos para saber o que é esta dentro do cofre, não é? Vou deixar a explicação para o próprio Von Cury. Tua velhinha, o cego deu um grito, saiu correndo na rua. Mamãe não quer essa porque não dá pra tua. A moral dessa história é fácil de tirar. Se alguém achar um copo durante o banho de mar, espie com cuidado pra ver o que é que há. Se dentro houver uma, deixe em seu lugar. Antônio Mier para Os Caçadores da Música Perdida. Eu estou recebendo aqui, Silvânia, um livro, olha aqui, Ilhabela, fotos maravilhosas da Maristela Colucci, com textos do Ricardo Anderaus. O Ricardo Anderaus, que é responsável aqui pelo portal eBand, o portal da Rede Bandeirantes de Comunicações. E o livro será lançado hoje lá em Ilhabela, hoje às 19 horas, no Ponto das Letras, Livraria e Café. Para quem não conhece Ilhabela, né? É uma bela história para se contar. Por isso nós vamos conversar agora com o autor do livro, o Ricardo Anderaus. Bom dia, Ricardo! E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Já está em Ilhabela para o lançamento, né? Estamos aqui para o lançamento hoje à noite no Ponto das Letras, que é lá na vila de Ilhabela. Mas você vai todo final de semana para Ilhabela? Você não me contou isso já? Que todo final de semana você passa aí? Na verdade é um segredinho, viu, Marcelo? Mas vamos dividir aqui, já que tem pouca gente ouvindo. Espero que não. Espero que não. Eu, na verdade, moro em Ilhabela com a minha família já há 10 anos, tá? O que acontece é que, como o meu trabalho é em São Paulo, eu passo pelo menos metade da semana aí. Eu vou na segunda-feira de manhã, mas na quinta-feira de tarde eu volto. Então, dessa maneira, eu consigo trabalhar à distância, desde aqui de Ilhabela na sexta-feira. Então minha semana é dividida meio a meio, é metade em São Paulo e metade em Ilhabela. Mas você vai ficar envergonhado, no Congresso Nacional é assim, ninguém fala nada. Mas nós, pobres mortais, não podemos, né, Marcelo? Então conta um pouquinho da história de Ilhabela, Ricardo. Então, olha, a história de Ilhabela meio que se confunde com a história do Brasil, viu, Marcelo? Porque logo depois do descobrimento, né, o Cabral aportou ali, parece que sem querer, né, lá em Porto Seguro, e mandou, ele estava indo para as Índias, ele continuou a sua viagem para as Índias e mandou um navio de volta para Portugal para dar boa nova ao rei, né? Esse navio aí foi uma espécie de arca aqui do paraíso, né? Nele foram colocados plantas, animais, até um índio eles mandaram lá para o rei para comunicar o descobrimento. E aí o rei, então, preparou uma expedição para vir aqui mapear essas novas terras, né? E essa expedição veio aqui para o Brasil 2 anos depois, e nela já veio o famoso Américo Vespúcio, né? Que inclusive o nome do nosso continente é devido a ele. E essa expedição veio então mapeando todo o litoral brasileiro, foi a primeira, né, expedição enviada, e ela foi dando os nomes dos lugares que eram descobertos segundo o santo do dia, né? E assim, os principais acidentes geográficos da costa brasileira, né? Começando lá por Pernambuco, passando pela Bahia, passando pelo Rio de Janeiro, e inclusive aqui eles estiveram passando no canal aqui, que separa a ilha do continente, no dia de São Sebastião. Por isso deram à ilha o nome de Ilha de São Sebastião, e depois acabou sendo até o nome do município que fica aí no continente, né? Então essa história começa juntinho com a história do Brasil, e vários episódios importantes aí,
O padre José de Anchieta teve aqui, mediando, porque tinha índios, né? Você sabe que aqui eram os índios antropófagos que habitavam aqui, os tupi-guaranis, né? Havia tribos, né? E a ilha de São Sebastião, a nossa Ilhabela, ela era meio a zona neutra entre essas tribos de índios que se enfrentavam aqui. Tribos que os tupinambás acabaram ficando com os portugueses, você tinha depois os franceses que acabaram ficando do outro lado, se enfrentando, enfim. O livro conta tudo isso com bastante detalhes. Mas só então explica direito. A Ilhabela faz parte da ilha de São Sebastião. A ilha de São Sebastião, né, é hoje a principal ilha do município de Ilhabela. Ilhabela é o único município arquipélago do Brasil. São várias ilhas, a maior delas é a ilha de São Sebastião, onde fica a cidade, né? O povo fala, tô indo para Ilhabela, tá vindo para a ilha de São Sebastião, para a parte urbanizada da ilha de São Sebastião, que é aqui de frente para o canal, né? Mas 90% da ilha é floresta, é um parque estadual. Só que ele tem várias outras ilhas, né? A ilha de Búzios, a ilha de Vitória, a ilha das Cabras, algumas lajes, tudo isso compõe o município de Ilhabela. Agora, Ricardo, qual a população fixa de Ilhabela hoje? Então, a gente está para ter aqui o censo, né? Nós vamos ter a medida exata agora, dentro de um ano, né? Mas a estimativa atual é que Ilhabela está aproximadamente com uns 30 e poucos mil habitantes, pessoas que moram mesmo, né? E aí tem aquela população flutuante, né? Os turistas que vêm e que vão, os donos de casa de veraneio, né? E a coisa chega aqui, quando você tem Réveillon e Carnaval, que são os períodos em que você tem mais turistas vindo para cá, estima-se que cerca de 100 mil pessoas a mais venham para a ilha nesses feriados. E Ilhabela está conseguindo manter esse equilíbrio, né? Ela continua sendo preservada e ao mesmo tempo receber esse número grande de turistas cada vez maior. Como é que ela age com isso? Então, isso é uma das questões que eu falei para vocês que eu trato no livro também. Na verdade, aqui eu acabei desenvolvendo vamos chamar assim, uma militância como ambientalista, né? Com um grupo de conhecidos, eu fundei uma entidade, uma ONG ambiental, a gente está muito envolvido aqui em toda essa questão. E a pergunta que você faz realmente é crítico. Por um lado, como eu falei, aproximadamente 90% da ilha é um parque estadual, portanto, está totalmente preservado, né? Mas você tem na área que pode ser urbanizada, vou ver se eu consigo explicar de uma maneira fácil para vocês. Tem o canal que separa a ilha do continente. Esse canal tem uns 30 quilômetros de comprimento. Nessa face aí do canal, o parque estadual começa numa linha imaginária a 200 metros de altitude. Quando você sai do canal, o parque começa numa linha imaginária a 100 metros de altitude e dá a volta na ilha inteira. Então quase tudo é um parque. Mas na área que sobra para ser ocupada, né, a área urbanizada, realmente a gente tem um crescimento muito rápido. Ilhabela é um dos municípios que teve o crescimento proporcional maior em todo o estado de São Paulo nos últimos anos, os outros municípios do litoral norte também. Então você tem, ao mesmo tempo, uma área de preservação enorme. Ilhabela é o município que mais preservou a Mata Atlântica no Brasil inteiro, ele tem esse título, né, campeão de preservação da Mata Atlântica, mas ao mesmo tempo você tem um processo de urbanização muito acelerado, né, que gera, obviamente, uma série de tensões e de questões ambientais. Mas olhando no conjunto, é um dos lugares mais preservados do Brasil, né? Uma das maiores manchas contínuas de Mata Atlântica, né? Então é bastante interessante você ver essa convivência da preservação, da floresta, de uma coisa maravilhosa, das cachoeiras, né? É o grande tesouro que a gente tem aqui, toda essa água pura, mas tem as questões da urbanização e a gente precisa ficar muito atento para elas. Bem, então o livro Ilhabela, com fotos da Maristela Colucci e os textos do Ricardo Anderaus. Hoje é a noite de autógrafos em Ilhabela, no Ponto das Letras, Livraria e Café, na rua Doutor Carvalho 146, das 7 às 22 horas. O livro é da Meta Livros e o Anderaus já está com sua caneta preparada, né, Anderaus? Estou treinando o braço aqui, estamos aguardando vocês. Muito bem, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço. Abraço, sucesso no lançamento hoje. Valeu. Tchau, tchau.
E depois do intervalo você ouve uma seleção de logotons da Bandeirantes para matar a saudade. O Você é Curioso volta já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Participe do nosso teste do dia. Muito bem, já falamos aí, o nome desta música é The Best, foi gravada pela primeira vez por Bonnie Tyler. De quem é essa versão que está tocando? Então, vou dar a segunda dica agora do sobrenome, né? Já falei, é mesmo inicial, nome e sobrenome. Já falamos do lugar em que se toma banho, no primeiro nome, personagem da turma do Maurício de Souza. O segundo é o mesmo sobrenome do dono da CNN. Já matou? Ok, então liga pra cá. Ele é marido de quem mesmo? Daquela atriz, a Jane Fonda, né? Ou continuam casados? Que continua, sabe que eu já não sei, tô um pouco desatualizada dos casamentos da Jane Fonda. Ligue para o telefone 3743-8040 ramal 4, o fax é o 3131-3637, o e-mail rbenoir@band.com.br. Por volta das 11h45 nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do Guia dos Curiosos Invenções do Marcelo Duarte. Você é curioso? E o Guilherme Domenichelli está de volta, agora mais uma curiosidade do mundo animal, e um animal relacionado a um dos países classificados para a Copa do Mundo de 2010. Agora é a vez da Nigéria. E aí, deu zebra? A águia é um animal tão admirado que se tornou símbolo de vários povos e governos, graças à bela postura e à fama de grande coragem. Sua figura esteve presente nas bandeiras dos exércitos da antiga Pérsia, das legiões de Roma, dos imperadores da Alemanha. O emblema de Napoleão era a águia dourada, e o emblema dos Estados Unidos é a águia de cabeça branca. Já no futebol, ela é o símbolo da seleção da Nigéria. Os jogadores são chamados de águias africanas. Talvez a espécie de águia mais emblemática do continente seja a águia pescadora africana. Esta espécie é considerada uma ave grande. As fêmeas atingem 3,5 kg e os machos chegam a 2,5 kg. Entre as aves de rapina, os machos são menores que as fêmeas. Elas têm o corpo coberto por uma plumagem castanha e grandes asas negras. A cabeça, o peito e a cauda são brancos. O bico, bem curvo, é amarelo com a ponta negra. A águia pescadora africana se reproduz durante a estação seca e são animais monogâmicos, ou seja, o mesmo casal permanece junto por toda a vida. Usam o mesmo ninho todos os anos, apenas acrescentando gravetos novos. Com isso, os ninhos podem ficar bem grandes, atingindo 2 metros de diâmetro e 1,20 m de altura. A sua alimentação principal, como o próprio nome diz, é de peixe. Ela pesca com suas fortes e pontiagudas garras, podendo apanhar um peixe de até 1,8 kg. Já que estamos falando da Nigéria, né? Vamos também saber o hino da Nigéria, uma curiosidade do hino da Nigéria. Quem apresenta a curiosidade é o pesquisador Tiago Joseberg, autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo. Daqui a pouquinho o Thiago também conta uma curiosidade sobre o hino da Argentina, não esquecemos não. Tem uma curiosidade, Silvânia, que é uma coisa que pedem muito, né? Que a Bandeirantes está muito na vida das pessoas e as pessoas lembram de algum daqueles logotons, né? Que é o nome? Logotons, aquelas vinhetas antigas. Isso. E nós selecionamos 2 aqui para o pessoal matar a saudade, que é onde entra o prefixo, né? Vamos ouvir então 2 dessas vinhetas antigas da Bandeirantes, só para você matar a saudade. ZYK 687, onda média 840 kHz. ZYE 956, 957, 958, ondas curtas em 49, 31 e 25 metros. Emissoras brasileiras da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Bandeira Nacional, a lembrança da pátria nos traz.
840 kHz. Ondas curtas ZYE 956-957-958 em 49, 31 e 25 metros. Emissoras da Rádio Bandeirantes, São Paulo, Brasil. Bandeirantes, jornalismo Bandeirantes. Então vamos procurar outras, né? O trabalho de o Marcelo Mamoni que separou essas duas, vamos cobrar do Marcelo outras, mesmo pra gente ir matando saudade aqui da antiga programação da Bandeirantes. E é hora de solucionarmos uma daquelas dúvidas do seu dia a dia. Vida Prática. O Marcelo Lorenzetti Soeiro, de São Paulo, pergunta: gostaria de saber quem inventou o clipe, esse genial instrumento de quem trabalha em escritório. Pois é, mas você sabe que eu tive que... Seria da nossa vida sem o clipe. Clipe, não é? O MacGyver, o que o MacGyver faria sem um clipe? É mesmo, né? Ele fazia qualquer coisa tendo um clipe, né? Mas sabe que eu procurei na internet e achei algumas coisas interessantes sobre quem criou o clipe. Ele foi inventado em 1899 ou 1900 pelo norueguês Johan Waller e patenteado na Alemanha. Em 2 de julho de 1901, o Johan registrou a patente também nos Estados Unidos. O clipe tornou-se um símbolo nacional da Noruega e tem até monumento em praça pública. Olha que interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, os noruegueses usaram clipes presos na lapela em sinal de protesto e resistência contra a ocupação alemã. Nos desenhos do Johan, que datavam de alguns anos antes, os clipes tinham uma forma triangular ou quadrada. Mas algumas experiências anteriores de uso de um arame de aço, também para prender objetos de papel, foram patenteadas por Samuel B. Fay em 1867. Ele usava esses objetos que não tinham nome de clipe, né? Era um formato um pouquinho diferente e era usado em vez dos tradicionais alfinetes. Que sensacional! Nossa. Foi o máximo que eu achei aí da descoberta. A gente às vezes dá tão pouca importância ao clipe. Não é? E o clipe foi inventado então pelo norueguês Johan Waller. Muito bacana, grande curiosidade. Se você tem uma pergunta também pro Vida Prática, escreva pra gente. soukurioso@band.com.br. É pro Vida Prática, pergunta do ouvinte, os especialistas, para mandar sugestões pro programa. Então, escreva pra gente. E o Você Curioso apresenta agora a curiosidade de mais um hino, né? Agora também 2 por semana até a Copa do Mundo para conseguirmos ouvir os 32 hinos dos países participantes. Já ouvimos a Nigéria e agora o pesquisador Tiago José Berg, autor do livro Hino de Todos os Países do Mundo, conta a história do hino da Argentina. A Marcha da Pátria, também conhecida como Canção Patriótica, foi escrita pelo portenho Vicente Lopes y Planes, baseada na música composta em 1812 pelo espanhol de origem catalã Blas Parera e oficializada no ano seguinte na capital Buenos Aires. Em 1847, a canção apareceu pela primeira vez com o título de Hino Nacional Argentino e em 30 de março de 1900, um decreto presidencial reformulou as estrofes do hino para uma versão mais curta que a original de 1812. Muito bacana. O Você Curioso faz mais um intervalo. Não sai daí, nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você Curioso está de volta. Vamos entrar agora no mundo digital. Para começar, apresentamos um blog bastante original. Enquanto isso, na blogosfera... Você conseguiria viver na floresta por uma semana? Se a resposta foi negativa, tenha calma, ainda dá tempo de aprender. Com dicas inspiradas principalmente no escotismo, o blogueiro Átila Santos mostra como sobreviver em situações extremas na página Mundo Desbravador. Em um dos posts, Átila explica a diferença entre as diversas capas de chuva, o poncho e o anorak, que é um tipo de casaco inventado pelos esquimós. Vale a pena dar uma passada por lá e depois sair da frente do computador. O endereço é www.mundodesbravador.com. Mas eu não fui escoteiro, fui lobinho, né? Que é a categoria inicial. E olha, como lobinho, a gente passou lá
não sei se uma semana na floresta, mas olha... Não, é difícil. Eu não nasci pra isso, viu? Não, né? Você é urbano total, não nasci. Né? Eu acho que eu gosto de um cimentinho, de um concreto. O César Monteiro, consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, conta agora uma descoberta da internet pra você. Se quando você pensa nos programas de edição de fotos disponíveis na internet, lembra apenas de sites que levam o maior tempão para carregar as fotos e só tem funções bobinhas como girar e recortar imagens, está na hora de dar uma olhada no Photoshop Express. Esse nome que é sinônimo de edição de imagens, com esse programa vai manter a fama também na internet. Para começar, tudo é gratuito no Photoshop Express e o serviço oferece 2 GB para armazenar as imagens do usuário, que podem ser enviadas de um computador ou de um smartphone como o iPhone. Depois de editar a foto, o programa ainda pode mandar o resultado para o Flickr ou para o Picasa, além de organizá-las em álbuns no próprio serviço. Os recursos de edição, então, são poderosos, mas não são difíceis de usar e mostram o resultado dos ajustes e efeitos em tempo real. Basta passar o mouse sobre cada opção oferecida e você vê na hora o resultado. Fica aí a dica mais que do site curioso de hoje, usar o Photoshop Express, um dos programas mais bacanas para editar fotos em qualquer lugar e sem pagar nada. Tem até um test drive. O endereço é fácil, photoshop.com. Você é curioso? Nunca é tarde para começar a preservar a memória. Uma movimentação tanto do poder público quanto de alguns paulistanos começam a chamar a atenção, como você vai conferir agora na reportagem de Lídia Félix. São prédios, igrejas, monumentos e muitos documentos. Quando você passa por algum prédio antigo, normalmente localizado no centro, o que você pensa? De construção velha, o terreno seria melhor aproveitado por um condomínio. Ou se pergunta, nossa, de qual ano será esta construção? Será que pertenceu a alguma família importante? Muita gente não deve nem reparar no edifício. Não é o caso do fotógrafo Douglas Nascimento, criador do site São Paulo Abandonada, que registra e coleciona fotografias de imóveis que fazem parte da história de algumas cidades. O recente projeto de pouco mais de um ano já contribuiu para prolongar a vida de alguns marcos. Conseguimos já evitar depredações de imóveis, conseguimos já evitar invasões de imóveis. Inclusive no site tem uma casa no Paris, em que eu fotografei no momento que ela foi invadida, dá para ver a pessoa invadindo o imóvel. Consegui avisar a subprefeitura a tempo e o imóvel foi retomado. E tem casos de monumentos, como o monumento que é a Fonte Monumental, na Praça Júlio Mesquita, que foi pichada, ela foi completamente pichada, ela é de mármore, né? E graças ao trabalho do site, nós conseguimos fazer com que a prefeitura tomasse consciência do que estava acontecendo e fazer a limpeza do monumento. Douglas Nascimento explica o objetivo do projeto. A minha ideia com o site é fazer o que no passado fez um fotógrafo muito famoso, que é o Militão Augusto de Azevedo. Ele foi um fotógrafo muito importante de São Paulo no século XIX e praticamente foi um dos únicos que fotografou a cidade ainda na era colonial. Se esse fotógrafo não tivesse feito o trabalho dele naquela época, hoje nós não teríamos imagens da São Paulo do século XIX, porque tudo foi demolido, construído a São Paulo dos Barões do Café, que também já está indo abaixo. Ou seja, gravar a história de São Paulo através das fotografias para com que as pessoas que no futuro não tenham, eventualmente, a oportunidade de ver esses móveis em loco, que vejam pelo menos através da fotografia. Claro que as construções não duram para sempre, mas a demolição não é a única alternativa. Muitos prédios são restaurados, como é o caso da Igreja do Largo São Francisco, inaugurada em 1787. O chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Cultura, Sérgio Tiesi, detalha como será o trabalho de reforma do prédio. Também precisa passar por um processo de restauro, mas é outro processo de restauro, de outra natureza, com outros especialistas, que a gente ainda está em busca de uma solução. Agora, do ponto de vista de identificação, será feita uma forma praticamente geral.
As obras na Igreja da Terceira Ordem, no Largo São Francisco, vão terminar no primeiro semestre de 2011. No site saopauloabandonada.com.br você pode descobrir, por exemplo, histórias de séculos escondidas em edifícios que até hoje fazem parte do cartão postal da sua cidade. O problema das enchentes em São Paulo, por exemplo, já era apontado pelos paulistanos há muitos anos. Quem conta é o professor Carlos Bacelar, coordenador do acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Uma grande quantidade de correspondência trocada entre autoridades, falando exatamente do mesmo assunto há mais de um século atrás. Quer dizer, em pleno século XIX, a questão das enchentes, por exemplo, aqui em São Paulo, já era motivo de preocupação. No site arquivoestado.sp.gov.br você terá acesso a diversos documentos, como textos, publicações e cartas de séculos passados que trazem curiosidades da história paulistana. Por exemplo, você pode ler matérias de revistas como A Cigarra, Correio da Semana, A Vida Moderna, A Lua e Vida Paulistana. Você é curioso, volta daqui a pouquinho com Mofolândia e 5 coisas. Não sai daí, nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Continue participando do nosso teste do dia. Marcelo, será que tem ainda quem não saiba quem está cantando? É possível, é possível. Então, apesar repita. de todas as nossas dicas... Quer repetir? Já falamos, olha. São nomes. 2 nomes com a mesma inicial, a mesma consoante. Quem? A primeira palavra é você já falou, o nome do personagem do Maurício de Souza. E eu falei também que é um recipiente pequenininho que dá para tomar banho. Uhum. E eu falei também aí na última dica que é o mesmo sobrenome do dono da CNN, né? Então, tá muito fácil, todo mundo já sabe. Você acha que... Acho que sim, acho que o pessoal já matou. Pode ligar pra cá, 3743-8040 ramal 4, fax 3131-3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de O Guia dos Curiosos Invenções, do Marcelo Duarte. E chegou a vez de Antônio Carlos Cabreira e o quadro Mofolândia. Sempre lembrando, hein, o Cabreira é autor dos livros Mofolândia, volume 1 e Almanaque da Música Brega. Mofolândia. Os discos de vinil eram considerados parte do passado na história do mercado fonográfico desde o início dos anos 90. Seu reinado foi tomado pelo surgimento do CD e de outras mídias digitais. Desde o seu fim, os discos de vinil tiveram seus defensores que sempre alegaram a superioridade sonora em relação aos CDs. Os CDs não conseguem alcançar as faixas dinâmicas mais altas e baixas de áudio, trabalho que o vinil executa facilmente. A grande queixa do vinil sempre foi o ruído do contato mecânico da agulha com o disco, que gerava estalos e pequenos chiados. Mas para a felicidade dos audiófilos, os vinis estão de volta ao mercado com força de vendas crescente. O vinil voltou não por causa de suas qualidades sonoras, e sim como o último bastião da luta das gravadoras contra a pirataria. Piratear um LP sai muito mais caro e mais complicado do que o CD. Enquanto isso, aproveite para tirar o pó de seu velho toca-discos. Vai um vinilzinho aí? O famoso no exercício Antônio Carlos Cabreira, do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br, para o Você é Curioso? É hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas.
curiosas que você precisa saber sobre... Os Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, no Canadá, terminam amanhã. Disputadas desde 1924, as Olimpíadas de Inverno chegam em 2010 à sua 21ª edição. Neste ano, o Brasil participou dos Jogos com uma delegação de 5 atletas que atuaram em 3 dos 15 esportes da competição. Vamos saber agora 5 coisas sobre as Olimpíadas de Inverno. A primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno aconteceu em Chamonix, na França, em 1924. O país voltaria a sediar a competição outras 2 vezes, em 1968 e 1992. As Olimpíadas de Verão e Inverno aconteceram sempre no mesmo ano até a edição de 1992. Em 1986, o Comitê Olímpico Internacional havia decidido que os Jogos de Inverno aconteceriam sempre 2 anos depois dos de verão, a partir de 1994. Apenas 4 edições dos Jogos Olímpicos de Inverno começaram a ser disputadas em janeiro, não em fevereiro. Foram elas em 1924 em Chamonix, na França, 1948 em St. Moritz, na Suíça e 1956 em Cortina d'Ampezzo, na Itália. O georgiano Nodar Kumaritashvili, que faleceu durante os Jogos deste ano, não foi a primeira vítima das Olimpíadas de Inverno. Em 1992, o esquiador suíço Nicolas Bachaté se chocou contra um trator e morreu. As Olimpíadas de Vancouver 2010 foram as maiores da história dos Jogos de Inverno. Ao todo, 2.629 atletas de 82 países disputaram as provas no gelo. Hora de perguntar para quem entende realmente do assunto. Os especialistas. Todo mês nós escolhemos um tema e um especialista. Ele responde a questões enviadas pelos ouvintes. Em fevereiro, então hoje, o último, né? O tema que escolhemos foi videogames. O ouvinte Matheus Leite da Lapa quer saber quais são os 3 jogos de videogame mais vendidos de todos os tempos entre todas as plataformas. Boa pergunta, hein? E o nosso especialista do mês, aquele que entende tudo de videogames, é o Cláudio Prandoni, redator do UOL Jogos. Aqui a gente tem um domínio completo da Nintendo. O jogo mais vendido de todos os tempos é o Wii Sports, do Wii, né? Que tem mais de 57 milhões de cópias vendidas pelo mundo. O que ajudou muito a alcançar essa marca impressionante é o fato de que o jogo vem junto com o videogame aqui no Ocidente, tanto na América quanto na Europa. No Japão não, vem só o videogame sozinho. Mas como em muitos outros países ele vem junto com o videogame, quem comprava o Wii levava junto o Wii Sports e ajudou a alcançar esse número aí fantástico. Em segundo lugar vem outro jogo da Nintendo, que é o Super Mario Bros, que também vinha junto com o videogame da época, que era o Nintendinho, lá em 1985. Ele vendeu mais ou menos 40 milhões de jogos. E por fim, em terceiro lugar, a gente tem o Pokémon, mas a primeira versão, as versões vermelha, azul e verde, sendo que a verde saiu só no Japão, que saíram para o primeiro Game Boy, aquele grandão em preto e branco, e venderam mais ou menos 31 milhões de cópias. Aqui o que acaba ajudando muito é o fato de que é um jogo, mas com 3 versões diferentes, e cada uma tinha, por exemplo, monstrinhos exclusivos, que era para incentivar você a trocar com os seus amigos. Então a versão vermelha tinha monstros que a versão azul não tinha. Então incentivava a molecada a comprar versões diferentes dos jogos para trocar com os amigos e tal. Então tem aí mais de 30 milhões de cópias. E se você for ver, assim, os 10 jogos mais vendidos de todos os tempos, a esmagadora maioria também é da Nintendo, que mostra aí porque que é uma das principais produtoras do mercado. Bom, em março o tema que escolhemos é corpo humano. Você pode começar a enviar suas perguntas para soucurioso@band.com.br. soucurioso@band.com.br. E só um recado, né? Que quando nós criamos um tema, nós recebemos muitas perguntas sobre o tema. Então nós separamos as que já foram respondidas, né? Várias já foram respondidas. Então sempre a gente diz para você dar uma consultadinha no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, procurar
na fileira aqui do lado esquerdo, o nosso Você é Curioso é o último programa, tá tudo em ordem alfabética, e lá tem as perguntas dos ouvintes anteriores, muitas já foram respondidas. E como nós escolhemos de 4 a 5 por quadros especialistas, as outras são guardadas e vão ser respondidas em outras ocasiões, na pergunta do ouvinte. Vida prática. A gente separa para atender, claro, sempre o maior número de ouvintes, tá bom? Então nós vamos fazer mais um intervalinho e nós voltamos já com o Você é Curioso. Não sai daí. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta agora com mais uma entrevista. O paulista Yuri Abiasa Costa pesquisou a vida de um companheiro de batalhas de Luiz Carlos Prestes e também de Getúlio Vargas, né? Por isso, reuniu no livro Miguel Costa, um herói brasileiro, todos os conhecimentos que conseguiu sobre a vida do militar argentino que veio para o Brasil pouco antes de completar 7 anos de idade. Publicada pela imprensa oficial do estado de São Paulo, a obra traz a história da atuação de Miguel Costa até mesmo no governo de Getúlio, já nos anos 30. Então, para conhecer, né, olha, eu confesso a minha ignorância, não conhecia o Miguel Costa até o livro do Yuri. Então, para conhecer esse personagem da história brasileira, nós vamos conversar com o autor, o pesquisador Yuri Abiasa Costa. Bom dia, Yuri! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Yuri, a gente ouve assim, né? A gente conhece aqueles heróis que a gente estuda mais na escola, os heróis brasileiros, e aí de repente você chega com um livro com um herói novo, que o Miguel Alberto Crispim da Costa Rodrigues. Conta um pouquinho da história desse personagem. Então, Marcelo, na realidade, o Miguel Costa não é um herói novo, ele é um herói antigo, porém é um herói que foi ocultado na história durante 85 anos. Então, eu tenho um trabalho que tenta resgatar personagens brasileiros que se sacrificaram, alguns evidentemente, né, no nosso passado, para que hoje nós pudéssemos ter a vida que nós temos, melhor do que como era naquela época. Então, por isso que eu digo que ele é um herói antigo, porém ocultado. Então você chama o Miguel Costa de herói brasileiro e ele nasceu na Argentina, né? Mas ele foi naturalizado brasileiro. Uhum. E o que ele fez para ter então essa vida toda escondida durante tanto tempo? Fizeram com ele, né? Fizeram com ele e fizeram com muitos outros personagens. O Miguel Costa era um policial militar que em 1924 foi convidado para participar da Revolução de 5 de Julho, que tinha como intenção destituir o governo Arthur Bernardes e instituir um novo governo no Brasil em 1924. Então, esse era o plano dos revolucionários. Porém, houve traições, houve desacertos durante a execução do plano, e o governo de Arthur Bernardes resolveu destruir a cidade de São Paulo com todo mundo que estava aqui dentro. Então, para se evitar que a população fosse massacrada, os revolucionários resolveram sair daqui e foram para o interior do Paraná. E no interior do Paraná eles ficaram combatendo por quase um ano à espera do levante revolucionário em outros estados. E o único estado que se levantou foi o estado do Rio Grande do Sul. Os paulistas que haviam saído daqui foram para o Paraná, desceram ao Rio Grande do Sul para ajudar os rio-grandenses no levante de lá. O general João Francisco foi um, o Juarez Távora foi outro, o João Alberto foi outro, o Ítalo Landucci foi outro. E lá eles decidiram levar essa campanha revolucionária pelos 4 cantos do Brasil e migraram do Rio Grande do Sul para o Paraná. Pois bem, lá no Paraná, as tropas comandadas pelo general Miguel Costa, que eram as tropas da Polícia Militar, e as tropas do Rio Grande do Sul, que eram as tropas do Prestes, se uniram. E aí eles fundaram a primeira divisão revolucionária. Essa primeira divisão revolucionária, como estava cercada pelo exército de 30 mil homens do Marechal Rondon, não tinham outra escapatória senão invadir o Paraguai e pelo Paraguai sair no sul de Mato Grosso. E a partir dali continuarem levando os ideais da Revolução pelo restante do Brasil. Mas essa primeira divisão revolucionária não tem nada a ver com a coluna Prestes. Então, é aí que eu vou chegar, nesse ponto, e responder a sua pergunta
do porquê que o Miguel Costa ficou ocultado. Durante a marcha, essa marcha, a primeira divisão revolucionária, ela ficou com o comando do general Miguel Costa. O comandante da revolução continuou sendo o general Isidoro Dias Lopes, e o chefe do Estado-Maior, o Luiz Carlos Prestes, e o subchefe do Estado-Maior, o coronel Juarez Távora. Aí é uma coisa muito interessante, porque o que faz um Estado-Maior? O Estado-Maior, ele distribui para o grosso da tropa as ordens que o comando determina, né? Então, o Estado-Maior que acaba ficando em maior contato com o grosso da tropa revolucionária, ao passo que o comandante não. Segundo, o Prestes era oficial do Exército e o Miguel Costa era um oficial de polícia militar. A polícia militar, ela serve como tropa reserva do Exército. Então, por exemplo, onde vai haver um combate da Federação, se necessário, a polícia militar de qualquer estado serve como auxiliar daquela tropa do Exército, entende? Então o Exército sempre está à frente das tropas estaduais. Por essa razão e algumas outras razões, o Miguel Costa deu o nome dessa marcha, isso já ocorrendo na Argentina em 1929, de Coluna Prestes. Por isso que essa marcha tem o nome de Coluna Prestes. Mas o nome oficial dessa marcha é a Primeira Divisão Revolucionária. E uma das minhas propostas é justamente recuperar o nome da Primeira Divisão Revolucionária. Por quê? Porque, na minha opinião, não é justo atribuir todos os êxitos da maior marcha militar da história da humanidade a uma única pessoa. Por quê? Lembrando que, do mais distante soldado ao mais graduado marechal, que era o Isidoro, se não fosse a colaboração de todos ligados aos dois extremos, essa marcha não teria tido o efeito que teve no mundo inteiro, compreende? E quantos homens estavam sob o comando do Miguel Costa? Então, em São Paulo eram cerca de 6 mil. Do percurso de São Paulo até o Paraná, muitos desertaram, morreram, etc. e tal, então ficou por volta de 2 mil. Para a marcha, foram em torno de 800, 900 homens. Com a união dos gaúchos às tropas paulistas, ficou um total de 1.500 homens. Então eram aproximadamente 1.500 homens que estavam sob o comando do Miguel Costa. Agora, pensando pelo mesmo motivo do Miguel Costa ter o nome dele apagado da história, o do Luiz Carlos Prestes não teria sido apagado também? Olha, eu acredito que hoje em dia os historiadores estão fazendo um trabalho de recuperação de alguns personagens, né? Tanto é que hoje se diz Coluna Miguel Costa Prestes, né? Não se diz mais só Coluna Prestes. Mas eu acredito que não é que eles sejam esquecidos e ocultados, né? Eu acho que eles são pouco falados, pouco citados. Por quê? Na minha visão, dentro das pesquisas que eu fiz e a conclusão que eu cheguei, é que, como em 1929 o Prestes ele resolveu verter para o comunismo e a marcha acabou ficando com o nome dele, então, para quem não conhece a história, para quem não conhece essa história especificamente, eu acho que até um fato associativo acaba associando essa marcha da Primeira Divisão Revolucionária com o comunismo do Prestes, entende? Fato que não tem nada a ver. Tanto é que nenhum deles conhecia essa filosofia e, então, por uma semântica histórica, esse fato acabou acontecendo de associar a marcha, o próprio Miguel Costa, né, e alguns outros revolucionários ao comunismo. Então eu acredito que é por isso que essa marcha é pouco falada. Então o que acontece? Recuperando o nome dela, Primeira Divisão Revolucionária, e explicando que a marcha não tinha nenhum caráter comunista, na minha opinião, acho que ela passa a ficar solta no ar, entende? Sem partido, sem doutrina e de uma forma mais aberta e livre para as pessoas estudarem essa marcha, que deveria ser um orgulho para os brasileiros. Por quê? Porque é a maior da história da humanidade.
Em nenhum período da história pessoas se caminharam tanto a pé, a cavalo, passando frio, fome. Foram 25 mil quilômetros. 25 mil quilômetros a pé. Por 11 estados brasileiros. 11 estados brasileiros. Bom, e depois o Miguel Costa volta com Getúlio Vargas, né? Então, esse episódio é fantástico, né? Porque a marcha acabou em 1927. Começou em 24, terminou em 27, na Bolívia. Da Bolívia, alguns ficaram na Bolívia, outros foram para a Argentina, que foi o caso do Miguel Costa. O João Alberto, o capitão Alberto Costa, o capitão Procópio, etc. Na Argentina, eles continuaram trabalhando para que se desse continuidade à Revolução. E o Getúlio apareceu com uma proposta nova. Então aqueles remanescentes resolveram se unir ao Getúlio. Por quê? Porque o Getúlio tinha dinheiro, o Getúlio tinha apoio, tinha armamento e etc. E era um caminho para se continuar aquilo que havia se começado em 24, né? Então, dessa união dos remanescentes de 24 com os novos de 30, foi que surgiu o que entrou aí para a história com o nome de Revolução de 30. Então o Miguel Costa vem comandando o maior exército dessa Revolução de 30, que era o do Sul. Eram cerca de 12 mil homens. Aí ele para em Itararé. Em Itararé ele executa combates e a tropa revolucionária estava infinitamente superior em todos os aspectos à tropa governista. Então o Marechal o Washington Luiz resolve desistir da luta e o Getúlio pode caminhar tranquilamente em direção ao Rio de Janeiro. E quando Miguel Costa chega em São Paulo, ele é ovacionado pela população. No livro tem muitas fotografias inéditas contando esse episódio. E ele retorna como um policial militar novamente. Só que o Getúlio, esse episódio também é muito importante falar, por que um policial militar tem a patente de general, sendo que na Polícia Militar o posto máximo é coronel? Porque quando o Miguel Costa volta vitorioso com o Getúlio, pelos relevantes serviços prestados à nação, confere ao Miguel Costa a patente de general do Exército. E o Miguel Costa também assume o comando geral da PM. Só que aí surge um impasse. Qual que é o impasse? Como que um general do Exército, como é que um general poderia ser coronel na Polícia Militar? É um problema isso, né? Então o Getúlio decretou que só pode ser general da Polícia Militar um general do Exército da ativa que esteja no posto de comando da Polícia Militar, comando geral. Uhum. Então o Miguel Costa surge como o único general da Polícia Militar, acho que de todos os estados do Brasil. Então o livro é Miguel Costa, um herói brasileiro, lançado pela imprensa oficial do estado de São Paulo, e nós conversamos aqui no Você é Curioso com o autor do livro, o pesquisador Yuri Abiasa Costa. Yuri, muito obrigado pela entrevista. Bom, Marcelo, eu agradeço a você, agradeço a Silvânia, a Rádio Bandeirantes e esse trabalho da imprensa oficial. Espero que as pessoas gostem. E um detalhe, posso falar mais uma coisa? Sim. Não é um trabalho definitivo, tá? Não é um trabalho completo, como todos os outros trabalhos que existem por aí. Por quê? Porque existem milhares e milhares de documentos, objetos, de depoimentos, de filmes, etc., perdidos pelos arquivos públicos dos estados do Brasil. Então, o IPHAN, que é o Instituto de Pesquisa Histórica e Antropológica Nacional, começou a desenvolver um trabalho que tenta recuperar esses documentos de todos os estados e colocá-los num único lugar, facilitando a vida dos pesquisadores que se dedicam a esse tema, né? Porque, por exemplo, você quer pesquisar como que foi a saída do Rio Grande, você tem que ir para lá. Uhum. Aí você quer pesquisar em São Paulo, você tem que voltar para cá. Quer saber como é que foi lá na Paraíba, você tem que ir para lá. Então é muito dispendioso, leva muito tempo para poder desenvolver o trabalho. Então essa novidade de se centralizar todos os documentos num único lugar vai contribuir demais
para que essa história ela seja realmente, né, colocada mais próxima dos fatos reais daquela época. Maravilha. Obrigado então, Yuri. Bom final de semana. Obrigado, Marcelo. Até mais. Um abraço. Tchau, obrigado. Você é curioso? Volto daqui a pouquinho com Acredite Se Quiser, lado A e lado B, não saia daí. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Você é curioso? Está de volta, ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia. Quem está cantando Simply the Best? Quem? Sem dicas, porque agora todo mundo sabe. Essa música já foi usada até na campanha presidencial dos Estados Unidos em 2008, lembra? Então, sem dicas agora, Silvana é que manda. Então, se você sabe, eu quero arriscar no palpite, ligue para o 3743-8040, ramal 4, fax 3131-3637. E o e-mail é o rbnoar@band.com.br. No final do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do Guia dos Curiosos Invenções do Marcelo Duarte. Você é curioso? Apaguem as luzes, liguem os projetores, vai começar mais uma sessão do Curiocinema. Em Ghost, do outro lado da vida, o bancário Sam Witt, interpretado por Patrick Swayze, se apaixona por Molly Jensen, vivida por Demi Moore. Quando estão no auge do romance, Sam descobre uma irregularidade no banco em que trabalha e é assassinado. Com a ajuda da médium Oda Mae Brown, a Whoopi Goldberg, Molly Jensen entra em contato com seu amado, que está do outro lado da vida. Unchained Melody, música tema do casal, se tornou uma das principais canções de amor de Hollywood, e você relembra agora de um trecho dessa música. Hora do inesperado, do imponderável, do inusitado, do inacreditável. Acredite se quiser. Uma zebra estava se exercitando numa arena em Atlanta, Estados Unidos, antes de se apresentar no famoso circo Ringling Brothers. Com os treinadores desatentos, o animal pulou a cerca e fugiu para a rua. Dali para frente, a zebra protagonizou uma das maiores perseguições policiais já vistas na cidade. Por 40 minutos, Lima, como é chamada a zebra, correu por cerca de 2 quilômetros com 6 carros policiais atrás dela. Os policiais precisaram bloquear uma estrada interestadual para conseguir reaver a zebra, que após capturada voltou ao circo sem nenhum arranhão e ainda se apresentou naquele dia. Tá parecendo Madagascar, foi isso que eu lembrei. Tadinha da zebra. Madagascar. E você vai ouvir agora a mesma música em 2 versões diferentes. Lado A. Lado B. O lado A e lado B de hoje vem de Liverpool. Disco mais psicodélico dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, é um álbum conceitual. A faixa título é o lado A que você ouve agora. Com o nome inspirado na música dos Beatles, a banda Easy Star's Lonely Hearts, The Band, foi formada apenas para tocar músicas dos Fab Four, num ritmo reggae. É o nosso lado B. Bacana, hein? Bacana, mas ainda prefiro o original. Ah, sim.
Você é curioso? Faz mais uma paradinha, já estamos quase no finalzinho, olha só tem mais um bloco, Silvânia. Passa muito depressa. Não é o tempo mesmo, tá vendo? É o tempo, tá vendo? É o tempo. 2 horas passam. 2 horas, na verdade, 1h30. Exatamente. É isso. Perdemos 15 minutos em cada meia hora. É isso. Por isso que a gente acha que o programa tá acabando muito depressa. Vamos em frente. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso e vamos para a resposta do nosso teste do dia. Quem está cantando The Best, Simply The Best? Então vamos lá. É uma cantora com 2 nomes, a mesma inicial. A primeira é um personagem do Maurício de Souza, ou um recipiente que pode ser usado para tomar um banho. Tina, muito bem. Tina. E o mesmo sobrenome do dono da CNN, o Ted Turner. Tina Turner. Muito bem, então vamos agora saber quem ganhou o Guia dos Curiosos Invenções do Marcelo Duarte. E quem escolheu o número aqui, ele escolheu o número 117, foi o coordenador hoje, o Everton Matias, e o número 117, nós numeramos todos aqui, foi o Isaías Mendes Sá. Ele é de Guarulhos, Isaías Mendes Sá. Nós vamos entrar em contato com ele passou um e-mail, participou, só deixou o telefone, e vai receber o prêmio em sua casa, Isaías. Obrigada pela sua participação e de todos os outros ouvintes. O Eduardo Gutierrez, por exemplo, manda um e-mail dizendo: que tal montar um programa só de curiosidades científicas? Legal, Eduardo, mas essas perguntas, até essas sugestões que você manda aqui é o que a gente acaba fazendo na pergunta do dia, mas muito obrigada pela participação. O João Batista, que eu falei que tinha errado no teste, agora ele acertou, mas ele não foi o sorteado, viu? Valeu a intenção. O Rogério de Souza também participando. Tá um pouco grande o e-mail dele aqui. Vamos deixar para ler. Eu vou registrar no próximo sábado, ok? E assim como o fax da Valdízia Muniz contando uma história muito bacaninha, vou registrar também no próximo sábado. E o Maurício Lamas, que é de Santana, já pensei muito sobre a teoria de que 1h é 45 minutos, que a Terra está girando mais rápido e tal, mas então como é que ficam os relógios? Eles continuam na mesma velocidade ou não? Não tenho a mínima ideia, Maurício. Obrigada pela sua participação. Então, nós vamos entrar em contato com o Isaías, hein, para receber o prêmio na casa dele, o prêmio do Curioso de hoje. Então, parabéns, nós vamos enviar o livro pelo correio para você. Obrigado a todos que participaram. Hoje, de fato, estava fácil, muita gente participando. A gente agradece muito essas manifestações de carinho, né? Porque participar do programa também é uma manifestação de carinho que você tem com o programa aqui. E agora nós provamos que existe curiosidade em qualquer parte do mundo. Todo mundo curioso. Nascido no Mali, o cantor Salif Keita mistura música tradicional africana com música pop. Tido como um descendente direto de Sundiata Keita, fundador do Império Mali, Salif é albino. Por isso recebeu o apelido de A Voz Dourada da África. Na década de 70, o mundo conheceu o trabalho dele através da banda Les Ambassadeurs, da qual fez parte. Em carreira solo desde 1987, Salif lançou seu mais recente disco em 2006, The Lost Album. A música que ouvimos agora se chama Tomorrow. Vá se preparando, porque nós vamos ouvir muitos ritmos africanos agora durante 2010, né? Até a Copa do Mundo é o ritmo que vai mandar. Muita reportagem da África, cobertura total. E a partir de março, para dar tempo da gente falar de todas as seleções antes da Copa do Mundo, né, Marcelo? Nós vamos
mostrar aqui no Aumentar Você é o Curioso. ritmo. Aumentar o ritmo, agilizar aí. São 2 animais representantes dos países classificados, apresentados pelo Guilherme Domenichelli, e 2 hinos também de países que estarão no Mundial, aqueles hinos para você já se acostumar a ouvir, né, que sempre que as seleções se perfilarem ali antes do jogo, você já sabe a história do hino. Então, do Thiago Joseberg. Thiago Joseberg. Então, ó, se prepare. Agora, a partir de março, então, essa novidade. Vamos acelerar o ritmo para todo mundo ouvir todos os 32 animais e os 32 hinos. E para encerrar o programa de hoje... 2. Contando uma canção. Contando uma canção. Olha que boa surpresa. Quem conta, né, qual foi a canção que marcou sua vida é Gerry Adriani. Alô, amigos do programa Você é Curioso. Isso aqui é o Gerry Adriani que está falando. E uma das músicas que me traz grande recordação é o Hino ao Amor. É uma música que era interpretada pela Edith Piaf. E essa música sempre foi uma das minhas músicas favoritas. Eu estudava canto lírico lá no Conservatório de Santo André, havia uma loja próxima e então eu ficava